pense que nasceu com a fé. Talvez você pense que desenvolveu a fé. A fé, na verdade, irmãos, ela foi colocada em nossos corações pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir as pregações. À medida que você vai alimentando a tua fé com as pregações, você vai expandindo a tua visão. Eu estou lendo um livro agora, que é A Arte da Guerra. Eu gosto muito desses livros, igreja. Ele é muito parecido com Maquiavel, a visão do livro. E é interessante, igreja, que esse livro, segundo os autores, foi escrito 500 anos antes de Cristo. Mas se você ler a visão do autor, vou tentar lembrar o nome dele já, um autor chinês, até peço perdão por eu não lembrar agora. É muito interessante que à medida que você vai lendo, você vai ampliando a visão em algo, irmãos, que foi estudado, escrito 500 anos antes de Cristo. Pastor, o que isso tem a ver? À medida que nós, igreja, escuta, começamos a ampliar a visão, Deus vai ampliando a nossa unção. O conhecimento, escute, em todas as áreas. Leia livros, leia jornais, entendeu? Isso vai ampliar a visão. E quando nós falamos de Bíblia, a Bíblia se revela para quem tem interesse nela. Aquele que menos preza, o que é menos prezar? É prezar menos. O que é prezar menos? Olhe bem, é colocar outras coisas como mais importantes. Então agora eu quero que você preste atenção em mim, olha para mim. Olha para mim, escuta. Menos prezar é prezar menos, tá? Ter como pouca coisa. E o que é ter pouca como pouca coisa? Escuta, se o meu celular, com as notícias do dia, mais importante que a minha Bíblia, entendeu? Eu menos prezo, entendeu? Eu prezo menos, eu prezo mais outras coisas. Mas a palavra do Senhor, ela me dá o toque certo. O Senhor diz assim: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer. Olha que interessante, ele diz o seguinte: bem-aventurado ou bem-sucedido é aquela que tem prazer. Que tem prazer. Por que eu te dei esse exemplo? Está passando os documentários num canal, falando sobre a arte da guerra. E eu encontrei esse livro, igreja, em casa. E ganhei de presente, até agradeço quem me deu. Mas graças a Deus que eu recebo bastante livro. E eu achei o livro, eu falei, meu Deus, eu estou assistindo um documentário, eu tenho o livro aqui. Irmãos, e hoje eu li esse livro, hoje eu li esse livro, hoje eu li esse livro. Escuta, olha o que eu quero falar com isso. Há pessoas que prezam esse livro. Que prezam esse livro. Os líderes, os militares, leitura obrigatória, eles prezam o livro. Onde eu quero chegar? Muitos de nós não prezamos a Escritura. A gente, em alguns momentos, não sente, igreja, sede dela, vontade, sabe? Alguns hoje sentem mais sede do Facebook. O que vai acontecendo com isso, pastor? A vida vai indo nessa direção. Deu para entender? A vida vai indo na direção que eu alimento a minha vida. Se eu alimento a minha vida com a palavra de Deus, a palavra de Deus vai se tornando realidade da minha vida. A palavra do Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Diga amém, por favor. Deus vai se tornando, igreja, participante da nossa vida, a tal ponto que Deus fala assim, escuta, você vai receber poder. O poder aqui é a autoridade. Quando o Espírito de Deus vir sobre você. Você crê nisso? Irmão, não parece uma coisa, fala a verdade, até muito alegórica, a gente fala, mas como assim? Um dia, assim que eu me converti, irmãos, escuta, eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja, nada disso, só que eu fui curado, eu ia ter meus membros, as pernas amputadas. Irmão, meu Deus, o pastor Abílio Andreotti orou, irmão, saiu o bicho do meu pé, um monte de coisa, que eu só andava descalço, e só andava na rua, cabelo desse tamanho, desdentado. O que aconteceu? Aquele homem orou, escuta, irmãos, eu fui curado, não precisei amputar as pernas, minha memória foi voltando, aí o que acontecia? Eu falei, vou ter que ir na igreja, porque eu queria entender mais. Aí a igreja, eu comecei a participar, e tinha um culto, que era de batismo no Espírito Santo, que era de manhã, e eu estou naquele culto, e uma senhora começou a orar, e falou assim, aquela senhora, eis que eu falei, só ali do lado, eu estava orando, a irmã Nilda que me levava, e ela começou a orar,
Eis que eu te digo. Aí eu falei, bom, será que o pessoal está achando que é Deus que está falando? Sinceramente, eu fiquei olhando e aquela senhora falando, eu falei, ela está falando como se ela fosse Deus. Deus usou aquela senhora. E eu me lembro que ela falou assim, tem uma pessoa aqui que não acredita que eu estou falando na minha serva. Eu ficava assim. Aí eu me lembro que ela falou assim, Deus falou, peça alguma coisa que só eu possa te dar. Quero falar isso porque é um culto de avivamento. Irmão, eu falei, Deus, tudo bem, não precisa eu também querer discordar, mas eu vou ter que tirar essa prova. E eu me lembro, igreja, que o meu sonho era ter um carro. Irmãos, eu não tinha como, não tinha condição. Naquela época, a igreja carro, você pagava em 9 vezes. Olha a época que eu sonho, não é igual 72 vezes. Ou então era carro velho. Eu falei, Deus, tudo bem que eu sei que o Senhor fala, mas o negócio aqui está tão assim que essa mulher está falando como se fosse o Senhor. Eu vim à igreja de religiões onde manifestava as entidades. Eu estava acostumado a ver as entidades se manifestarem, mas eu nunca tinha visto alguém falar que era Deus. E eu falei, eu quero um carro. Igreja, passou o mês. Quando chegou no final do mês, era assim, sexta-feira, era dia 28, sexta, ou 29, eu acho que sexta era dia 29, sábado já virava o mês, segunda-feira, no caso, já era o outro mês, entendeu? Igreja, Deus não me deu o carro durante o mês. Mas quando chegou no dia 29, sexta-feira, aí no dia seguinte era dia 30, sábado, e dia 1º, domingo. Então no sábado eu acordei, não tinha chegado o carro, eu falei assim, Deus, tudo bem. Eu falei, Deus, tudo bem, o carro não veio, mas isso aí não vai mudar minha fé, porque assim, eu quis dizer assim, eu tenho tanta fé no Senhor, que o carro entre nós não vai mudar nada. A pessoa que eu estou falando está assistindo esse culto. Meu cunhado, Cláudio Madalena, que eu mando um abraço, querido, que Deus te abençoe. Igreja, quando eu estou na cozinha, que eu ia tomar o café, meu cunhado chega lá na porta e fala assim, Djalma, vê lá se você gosta. Ô igreja, ninguém sabia. Irmãos, quando eu vou ver, tinha um Opala verde na porta, 4 portas. E o cara sentado, entra aí. E o meu cunhado foi embora. E eu olhava para o cara, aí eu cheguei perto, ele falou assim, não é você que está querendo um carro? Entra aí. Irmãos, resumindo a história, meu primeiro carro chegou no sábado. Irmãos, isso que eu quero te falar nessa noite. Há pessoas que estão aqui hoje, que ainda estão com uma visão religiosa. Parece que o culto é quase que um passatempo, aquele momento que a gente vai, tudo bem, Deus, você entendeu? Eu tenho fé, o Senhor, mesmo que o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai me dar, mas você entendeu? Eu tenho fé, não vai mudar minha fé, porque eu tenho fé, entendeu? Eu venho, não acontece nada, eu vou para casa, é a mesma coisa, a minha história não muda, mas eu tenho fé, eu sei que o Senhor está aí. Vou falar uma coisa, hoje essa visão vai mudar. E eu quero que a igreja entenda e receba. Irmão, eu não teria coragem de subir aqui se eu não tivesse convicção do que Deus faz. Se eu não tivesse certeza absoluta de quem Deus é. Irmãos, se você soubesse quem eu fui e o que eu dizia, eu chamava Deus de tirano. Eu falava que Deus fazia uso das pessoas e que o Estado fazia uso de Deus para enganar o povo. Que eu falava tanto absurdo. E eu quero te falar, escuta o que Deus me manda falar. O Senhor ele diz assim, escuta, você vai receber poder, porque vai descer sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Agora, vai vir uma luta pela fé. Ele diz assim, o meu justo viverá pela fé. Diga amém, por favor. O fato de estar dentro de uma igreja, não quer dizer que a gente tenha fé. A palavra do Senhor diz que a fé é uma certeza. Repete comigo, fé é uma certeza. Um exemplo muito simples. Grande parte dos irmãos, quando vão viajar, ou a maioria, ou todos, antes de viajar, você nem foi viajar ainda,
mas você abastece o carro para viajar. Você coloca as malas no carro. Ué, você nem viajou ainda? Quantas pessoas ao deitar, antigamente a gente usava despertador, hoje alguns ainda usam. A maioria hoje usa celular, mas vou falar de antigamente. Por que a gente deitava e colocava o relógio para despertar, para trabalhar no dia seguinte? A gente não colocava antes? Porque a gente sabia que ia. Isso é um tipo de fé. Mesmo se a pessoa não soubesse que ia acordar, mas ela deixava a roupa preparada, o relógio para despertar. Por quê? Amanhã eu tenho que levantar às 6. Isso é fé. Então escuta, essa fé que eu quero falar contigo hoje é diferente, é a fé espiritual. O Senhor, de fato, igreja, Ele está dizendo que Ele derramou sobre a minha vida e a sua vida poder, autoridade. Pedro, ele recebeu a mesma informação que eu e você recebemos. No momento que ele orou, aconteceu o sobrenatural, porque ele tinha tido uma experiência com Deus. Muitas pessoas, quando chegam numa igreja, um se baseia no outro. Eu olho a irmã olha para mim, eu olho a Camila olha para mim, eu olho escuta. E muitas vezes a gente não se move. Mas quando a gente começa a olhar para Deus, algo começa a acontecer em nós. A presença de Deus, quando falamos do Espírito Santo, ele é concebido na nossa mente pela fé. Ou seja, é você que vai tomar posse, vai acreditar que Deus está falando a verdade. Então vamos lá. No Velho Testamento, o Espírito Santo, a presença de Deus, ele vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. Repete comigo, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre profetas, reis e sacerdotes. Amém? Agora, olha o detalhe, igreja. Quando chega no Novo Testamento, o Espírito Santo, vamos lá em Joel 2:28, ele diz assim: mas nos últimos dias, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. O diabo sabia que isso não era legal. Por quê? Porque Deus só derramava o Espírito Santo sobre autoridades. Temos que ser uma autoridade. Deus então, Ele vai dizer para mim e para você em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. A partir do momento que eu e você convidamos Jesus para entrar na nossa vida, nós nos tornamos uma autoridade, filho de Deus, por fé. Agora vou fazer uma pergunta, sobre quem que eu falei agora inicialmente, que o Espírito Santo vinha? Sobre reis, profetas e sacerdotes, amém? Escuta bem, o Espírito Santo só podia vir sobre reis, profetas e sacerdotes. No momento em que o irmão ou a irmã convidou Jesus para entrar na vida, entrar no coração, ele entrou na nossa vida e ele passou a fazer parte da nossa vida. Pergunto, Jesus é rei? Sim. Ele é o profeta? Ele é sacerdote? Ele tem as 3 características e ele entrou na nossa vida. E ele diz assim, escuta, onde Jesus estiver, Deus está. Então, no momento que nós convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, escuta, Deus entrou na nossa vida. Agora eu vou pedir que a igreja abra a Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor, se já estiver aqui no telão, vou aproveitar. Já está aqui? Então, antes, vai mais rápido que eu. 1 Pedro 2,9. Mas, lê comigo. Mas vós sois o quê? O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Vamos parar aí um pouquinho. O que é geração eleita? Presta atenção. O que é uma geração eleita? Irmãos, escolhida, salva. Deus, Ele está dizendo, você é uma geração
eleita, que eu escolhi? Sacerdócio real. O que é um sacerdócio? O sacerdote é aquele que podia, o sacerdote, tá? Oferecer um sacrifício a Deus pelo povo. Nação santa. E um povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis o poder ou a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando de quem? Nós. Amém? Então olha agora. Fé é você acreditar no que está ali. Você crê nisso? Você crê nisso? Porque olha o que eu vou te explicar, escuta. Há pessoas que dentro da igreja, ele se sente tão pequeno, porque ele acha o seguinte, parece que tem os medalhões na igreja, parece que tem os figurões na igreja, entendeu? Tem gente que é mais crente, ei, escuta, parece que tem gente que é mais perto, mais íntimo de Deus, mas eu, entendeu? Ei, escuta, isso não é humildade, isso é falta de sabedoria. Quando você vai na Bíblia, você descobre que Deus chamou você, do mesmo modo que chamou a mim. Irmão, você pode me mostrar quem você quiser na televisão, no Facebook, o pastor, a pastora, o missionário, não é maior que eu, nem maior que você. Por quê? Porque o Jesus que habita na vida dele, é o mesmo que habita na minha e na tua vida. É o mesmo. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Ele diz, você viu um hino que diz assim, Ele me ama? Irmãos, dá para entender? Ele me ama. Ele ama você. A partir do momento que a palavra, que é a mesma para todo mundo, essa palavra entra na minha vida, eu começo a tomar posse, porque Deus já te deu fé, para você acreditar. Escuta, quando você usar o nome de Jesus, é como se você, presta atenção agora no que eu vou dizer, tá? Quando Pedro orou, quem operou o milagre? Jesus. Pedro acreditou, e ele ora, e Dorcas volta à vida. Então olha o que eu quero que você tome posse, presta atenção. Estar aqui hoje já é um sinal de fé, diga amém, por favor. Mas há pessoas que não têm a fé realizante, entendeu? Ele vem, mas eu vou orar e Deus vai fazer, porque ele tem uma visão depreciada de si mesmo. Eu te convido a ficar de pé, por favor. Te convido a ficar de pé. Gálatas 5 diz que vai haver, olha para mim, uma luta entre a carne e o espírito. Amém? O espírito, muitas vezes ele faz a pessoa pensar assim, não, mas eu tenho muita fé, eu sei que se Deus quiser ele faz. Isso não é fé não, isso é comodismo, porque faz bem para a pessoa, entendeu? Não, eu não preciso nem orar, porque quando Deus quiser, eu vou na igreja, mas opa, não entendeu nada. O Senhor, Ele me coloca como representante dEle na terra. O inimigo, o diabo, que governa essa terra, ele está fazendo de tudo para me destruir, tudo para destruir essa mulher, tudo para destruir você. É ou não é? É ou não é? Porque no momento que você descobrir que de fato, quem não descobriu ainda, somos filhos de Deus, e para Deus não tem placa religiosa, é você acreditar. Parece que fé é a pessoa falando, não, mas eu acredito em Deus. Olha, o meu filho pregou, no dia que ele pregou, quinta, acabei de lembrar, e na pregação, Deus deu para ele, uma dos trechos foi, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Irmão, ele não está me comparando com o monte, no sentido de eu ficar, ele está falando da minha estrutura, ele está falando da estrutura, é confiar. Então eu quero que nessa noite, irmão, escuta, receba a revelação. Se você sair daqui se sentindo um nada, você vai ser um nada, desculpa, não é profecia, pelo amor de Deus. Se você sair daqui se sentindo um nada, você vai ser um nada.
Porque no mundo espiritual não existe dó. Entendeu? Não existe dó. É igual ao mundo animal. Você já viu se no mundo animal tem dó? O animalzinho está lá mancando, ó. O leão vem, comeu ele. Não, não é? É ou não é? O filhotinho está lá, a cobra vem, pum, pegou. É ou não é? Porque não existe dó. Então olha para mim. Reino espiritual não existe dó. Não adianta, mas sabe o que é? Irmão, mas Deus fala, ou você usa o poder. E para que é poder? Ô igreja, para conquista. Para luta. Hoje, esse livro que eu estou lendo, queria falar o nome dele agora, mas não quero errar, não quero arriscar. Mas ele fala assim, a proposta da guerra não é aniquilar, aniquilar uma cidade. Ele fala, não é nem aniquilar um exército. Essa não é a proposta da guerra. Ele fala assim, a proposta da guerra é a paz. E eu concordo com ele. Ninguém fala, eu vou lá para destruir aquele exército. Então, o que eu quero te dizer é, eu vou pegar essa visão. Tem hora que para a gente ter paz, você tem que entrar numa guerra. Para ter paz. Você entendeu? Porque muitas vezes, igreja, a gente está vivendo uma opressão, uma luta, uma batalha, para ter equilíbrio. É nesse momento, escuta, Pedro, ele orou. E eu quero te convidar a ser de oração. Você entendeu? Não tem discurso. Entendeu a visão da guerra? Irmão, não tem discurso. Para eu obter o que eu preciso, só Deus pode operar. E Ele hoje me faz participante dessa visão de fé. Quando Ele diz que tudo é possível ao que crê, eu vou te dar um exemplo, igreja. O diabo falava que eu nunca ia poder ter um filho. Eu tinha me acabado, igreja, minha saúde, eu me acabei nas drogas, me acabei na bebida, me acabei de tal modo, igreja, me acabei, igreja. E o diabo falava assim, você nunca vai ter um filho. E eu estava tendo realmente alguns problemas muito graves. Quando eu entrei na igreja, eu vi uma pregação dessas. Você acredita que eu fiquei muito tempo com um caderno, no meu caderno, bem antes de eu conhecer esse meninão bonito que é meu filho, eu escrevi assim, o Djalminha vem aí. Eu não tinha nem esposa, eu não tinha nem namorada, eu não tinha ninguém. Eu falei, Deus vai me dar um filho um dia. Olha que Deus tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que você veio aqui hoje? Porque Deus quer que você se veja como filho dele. Irmão, você acredita que nenhum mal vai te acontecer? Que praga alguma vai se levantar contra a tua vida? Você acredita nisso? Irmão, você acredita que Deus realmente é o meu refúgio? Irmão, o que o diabo fez para destruir a mim e a você, para nos entristecer? Irmão, o demônio não conseguiu nos derrotar. Ele tentou, ele levantou, igreja, todo tipo de oposição. Até aqui nos ajudou, nos sustentou o Senhor. Foi Ele. Irmãos, foi Ele. E eu quero te convidar agora. Nós vamos orar. E começa a quebrar o que não é modéstia. É achar que Deus não vai operar. Parece que a gente não merece. Você entendeu? Deus não nos dá porque somos bons. Deus nos dá porque somos filhos. Quero convidar, por gentileza, o Djalminha, Rodrigo, venham aqui à frente, por favor, Romildo, amém? E eu quero, não vou alongar muito, mas eu quero te convidar hoje a tomar posse, igreja. Eu não estou pregando, e não prego teologia da prosperidade, mas eu prego prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro não, viu? Prosperidade, irmãos, é a realização dos nossos sonhos. É por isso que a gente anuncia o poder daquele que nos chamou das trevas. Hoje eu estou aqui para falar desse Deus. Igreja, quando eu falo da minha vida, é porque, irmãos, houve um momento em que eu falei, acabou, eu vou morrer. Pedi para morrer, me ajoelhei e falei, Deus, acaba com a minha vida. Se o Senhor existe, Pai, me leva. Saía na rua, igreja, pensando qual era o carro que eu ia pular na frente. Eu não tinha coragem, igreja, mas eu falava, agora eu vou. Eu falei, não, aí eu pensava, eu preciso de uma arma, eu preciso me matar. Eu falei, igreja, meu Deus, sabe o que é Deus falar assim, escuta, espere em mim. Talvez haja pessoas que estão aqui nessa noite que pensaram em se matar. Talvez haja pessoas que estão aqui que estão achando que não tem mais saída. Talvez haja pessoas que estão aqui que têm a impressão que o melhor passou. Eu te falo em nome do Deus vivo, o melhor da minha e da tua vida ainda está por vir. É você acreditar, é você acreditar. Eu sei que tem momento que a gente chega a ouvir vozes,
Ei, você não está louco não, viu? Mas tem um momento que não é uma guerra na mente da gente, não é uma luta. Para que você está indo? Para que você está indo na igreja? Para que você ainda está voltando para casa? Para que você ainda vai querer lutar? Você ainda vai querer estudar na idade que você está? Você ainda vai... Ô, irmão, escuta, invista na vida, acredita no futuro, acredita no poder de Deus. Há poucos dias atrás, com todo respeito, a Jane passou um momento delicado numa UTI, se eu não me engano, no pronto-socorro. O Emerson, o esposo dele, foi parar numa UTI. Fala a verdade, a gente não fica pensando, aí fala, meu Deus, não parece que acabou? Não dá aquele momento que a gente fala, oh, eleva os meus olhos para os montes, não é verdade? Eu estou acompanhando cada irmão, cada irmã, e sei que você está me acompanhando. O que eu quero que você receba nessa noite, Deus trouxe você aqui para falar isso. Deus trouxe você aqui para que eu falasse isso para você. Escuta, irmão, irmã, irmão, você vai sair daqui hoje cheio de poder. Você vai sair daqui hoje acreditando, sabe, igreja? Ei, escuta, a maioria dos que estão aqui são pais ou mães. Sabe quando o filho pergunta, será que eu vou ganhar alguma coisa no Natal? Você sabe se ele vai ganhar, é ou não é? Irmão, a gente se vira, é ou não é? Você entendeu? Eu vou te falar uma coisa. Do mesmo modo que é para eu e você presentear um filho, quantas vezes a gente não pôde dar aquele presente, mas alguma coisa a gente deu, foi ou não foi? Porque o poder estava sobre nós. Deus tem o poder de mudar a nossa história. Se você está aqui hoje é porque Deus tem um sobrenatural para a tua vida. Você vai orar a Deus do seu jeito, aí, com a tua fé. E eu vou te falar, vem dar o testemunho do que Deus vai fazer. Porque hoje está sendo aberto porta. Você tem que acreditar nisso, é por fé. Você tem que acreditar, igreja, meu Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração de ninguém as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Eu creio num Deus de abundância. Eu creio num Deus de milagres. Você entende? Então nessa noite, querido, se veja como filho, minha irmã. Se veja como filho, meu irmão. Peço que a igreja feche os olhos um minutinho. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Meu Deus. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias de impedimento, cadeias de medo, cadeias de falta de realização. Ele quebra, ele quebra. Meu Deus. Há poder no Levante as suas mãos, por favor. nome de Jesus. Dependa de Deus. Ei, dependa de Deus. Nome de Jesus. Meu Deus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Meu Deus. Eu creio. Cadeias quebrar. Meu Deus. Cadeias quebrar. Meu Deus. Cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Deus. Ouço cadeias quebrando. Escuta o barulho, pela fé. Ouço cadeias quebrando. Glória ao teu nome, Senhor. Deus da glória. Ouço cadeias quebrando. Aleluia, aleluia. Igreja, eu vou pedir que mais uma vez você levante a sua mão. Há pessoas que estão aqui nessa noite com uma crise num relacionamento conjugal. É uma situação delicada onde o homem que está aqui hoje está passando uma batalha sentimental. Deus me manda falar para você. Você vai orar. Deus vai operar o sobrenatural. Deus vai operar o sobrenatural. Há famílias que estão aqui hoje representadas, que estão com a ferida tão profunda, que parece que não vai ter mais jeito de restaurar. E Deus me manda te falar, escuta, você vai olhar para Deus, você vai falar com o Senhor, é Ele que restaura o que parecia quebrado. Há pessoas que estão aqui agora, que estão tendo transtornos emocionais, o humor está comprometido, a fé está comprometida, parece que a alegria foi embora, o tempo todo é um peso na alma, é uma tristeza, é um medo.
Deus me manda falar para você, escuta. Hoje Deus está mudando essa história. Você crê no sobrenatural. Eu não vou chamar as pessoas aqui à frente, mas eu quero orar com você. Há pessoas que estão aqui hoje, que chegaram a dizer que a vida, usou até um termo que eu não vou falar aqui, mas usou um termo pejorativo para dizer como estava a própria vida. E Deus me manda te falar, Ele é a sua vida. E é da mão dEle que vai vir a saída. Nunca diga que não tem jeito. Nunca diga que não é para você. Nunca diga que não há mais oportunidades. Nessa noite, igreja, Deus está quebrando o laço do passarinheiro. Ei, nessa noite, meu irmão, minha irmã, Deus está trazendo olha só, do bara, quer dizer nada. Deus traz do nada aquilo que vai completar a nossa vida. Acredite você, que você não está sozinho. A irmã que falou, eu estou sozinha, você não está. Deus me manda te falar, Ele é contigo. O irmão que falou, ou se sentiu sozinho, você falou, não tem ninguém por mim. Deus me manda te falar, eu sou por você. Você entrou aqui nesta noite e você falou, quero ver o que Deus vai falar comigo. Deus me manda te falar que Ele está falando com você, mesmo antes. Olha só, uma pessoa que estava num bairro da Zona Sul, e Deus estava falando com você desde lá, você virou São Paulo para chegar aqui hoje. E Deus é contigo. Ele viu tudo o que aconteceu. Há pessoas que estão aqui hoje, que choraram dentro do carro, e chegaram até mesmo a pensar e não voltar mais para a própria casa. Deus viu você ali, e é Ele que está com a mão sobre você. Irmãos e irmãs, eu quero orar com você agora. E é importante que você, chegando hoje na tua casa, leva a paz do Senhor, leva a alegria do Senhor, profetize que a paz do Senhor esteja nesse lar. Quando você entrar na tua casa, profetize que a prosperidade, que a saúde esteja na minha casa, profetize. Senhor nosso Deus, com as mãos levantadas, por favor, igreja, com as mãos levantadas aí na tua casa, por gentileza, querido. Senhor nosso Deus e Pai querido, meu Deus, nós ouvimos, Pai, o som das cadeias, das algemas caindo por terra. Pessoas que entraram, Pai glorioso, aqui, meu Deus, passando, Pai glorioso, momentos delicados na vida. Há pessoas, Pai glorioso, que estão passando uma crise financeira. Há pessoas que entraram aqui hoje, meu Deus, com o emocional abalado. Eu oro, Pai glorioso, por cada vida, papai. Acrescento, Pai glorioso, meu Deus, as famílias, que eu não vou citar os nomes, igreja, mas eu apresento, Pai, as famílias que estão passando batalha agora. Aquele casal, Pai glorioso, quase se separando. A irmã, Pai glorioso, que está no hospital. Apresento, Pai, ao Senhor os jovens que estão passando batalhas. E em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui, que está assistindo, eu repreendo todo espírito de angústia, de tristeza, todo pensamento de morte. Eu repreendo todo espírito de desânimo em nome do Senhor Jesus. E eu profetizo a bênção e o milagre de Deus sobre a tua vida. Escuta, espera mais um pouco, escuta, porque Deus já mudou esse cativeiro. Meu querido e querida irmã, espera no Senhor, porque verdadeiramente teu milagre vem. Deus já derramou sobre você uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção de conquista. E você agora não vai depender de ninguém para orar por você. Você mesmo vai levantar um clamor a Deus. Você vai dobrar o teu joelho e você vai falar: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha. O Senhor me chamou, me nomeou. Ei, e eu creio, Pai glorioso, meu Deus, que eu sou um sacerdote real. Eu faço parte de uma nação santa. Meu querido irmão, minha querida irmã, nessa noite, olhe que Deus está separando você, nomeando você, colocando uma veste nova, colocando um anel no dedo que o identifica da família de Deus. Com as mãos levantadas, vai saindo agora toda a ferida da alma, vai caindo por terra toda a palavra de humilhação que veio sobre você, vai caindo por terra todo o espírito de vergonha que estava sobre você. E nessa noite você vai receber pela fé. Receba nessa noite vestes de alegria, receba nesta noite vestes de saúde, receba nesta noite vestes de prosperidade. Que a igreja diga amém. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou terminar o culto aqui, mas você vai continuar com o culto aí.
E você vai sair daqui hoje louvando a Deus, cantando ao Senhor. Morte não é o teu destino agora não. Destino que Deus separa é quando formos para a glória. Escuta, destruição não é para você também não, viu? O que Deus me manda te falar, escuta, para cada dia de vergonha, Deus te concede dupla honra. Deixa Deus continuar coroando. E eu termino dizendo, e que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Que Deus te abençoe, te guarde, te leve. Que o Senhor te conceda uma semana repleta de paz e milagres. Que Deus abençoe você no teu lar, na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a igreja diga amém. Que a igreja aplaude e glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Obrigado por nos assistir. Vamos em paz. Beijo no coração. Em nome do Senhor Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando.